Amigos queridos, bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que possamos sentir essas vibrações amorosas envolvendo o nosso coração, equilibrando os nossos sentimentos, que possamos ter essa imagem desse amigo querido de todas as horas em nossas mentes, dando-nos coragem, disposição para o bem. Sentimos-nos imensos de estarmos aqui neste momento para a realização do culto do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo a ser estudado é Bem-aventurados pobres de espírito, no item 4. E essa reflexão, a leitura e a reflexão do texto está a cargo do nosso amigo Jano Alves, presidente da nossa casa UMEN, União da Mocidade Espírita de Niterói. Agradecemos a todos que participam desses momentos. Qualquer momento que queiramos retornar a esta gravação, que possamos fazê-lo com muito carinho, com muito respeito, por esta oportunidade de estudarmos um pouco mais detalhadamente os ensinamentos de Jesus. Hoje nós teremos, além do nosso querido Jano, o nosso querido Gabriel, que fará o pequeno comentário a respeito do texto, a nossa querida Elimar, com a prece final. Então, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos procurar abrir ao acaso para o conselho deste período. Gente, capítulo 142. Um só Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Lucas registrou no capítulo 16, no item 13. E Emmanuel, com a sua sabedoria, comenta desta maneira. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção dos sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Nesse momento, Senhor Jesus, queremos pensar em Ti e agradecer a oportunidade da atual existência. Ó Senhor, estamos tentando aprender e praticar os teus ensinamentos sublimes,
Queremos, Senhor, lhe pedir um pouco mais de coragem, um pouco mais de determinação, para que as fontes desse amor divino que existe em nós possa transbordar e possamos tornar-nos como um pequeno riacho, um pequeno rio, e alcançarmos, Jesus, a nossa destinação, que é a verdadeira paz, a verdadeira plenitude. Obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui estamos reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouco mais os Teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, a todos os que sofrem. Abençoa, Mestre amado, aqueles problemas maiores que nos chegam, para que aprendamos a tornarmos melhores cristãos. Abençoa este pequeno grupo aqui reunido em Teu nome e estenda, Senhor, estas vibrações sublimes por toda a humanidade. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, em nome de Deus. E agora vamos ouvir o nosso querido Jano, e vamos vibrar todos juntos neste aprendizado. Minha gente, bom dia a todos. Quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. É uma alegria realmente muito grande. Todas as tarefas doutrinárias que nos levam a nos ligar com o alto são de máxima importância em todos os momentos das nossas vidas, em particular nesses que estamos vivendo no mundo e com a aproximação do Natal de Jesus, mais importante ainda que nós façamos isso. Nós vamos ler aqui, então, o trecho que será objeto do estudo dessa manhã, que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. É o item 4, que diz assim: é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele, Jesus: que queres? E a mãe diz: manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, com muita sabedoria, Allan Kardec colocou essa passagem nesse capítulo que fala da humildade. Então, nós vemos aqui a mãe de João e Tiago, Salomé, preocupada, né, com o futuro dos seus filhos,
buscando a Jesus e pedindo para que, quando fosse implantado o seu reino, um ficasse à direita, outro à esquerda do Senhor, que seria Jesus. Natural que ela imaginava que o reino de Jesus fosse um reino como de qualquer outro senhor da terra, e se preocupava, então, de que seus filhos tivessem uma posição de proeminência nesse reino, mesmo em detrimento dos demais apóstolos. E no que então Jesus diz, né, que não dependeria dele decidir isso, né, mas que sim, isso seria para aqueles a quem o Senhor Deus escolhesse para que ficasse nessa situação. O fato é que isso gera um mal-estar entre os outros discípulos, né, por acharem, né, que a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, havia desconsiderado os demais, teria tido uma atitude egoísta e orgulhosa. E eles ficam indignados, porque entre eles também, volta e meia, havia uma discussão para saber qual deles que era o maior, o mais importante, uma preocupação comum da humanidade. E aí Jesus, então, traz a lição. Ele diz que entre os príncipes da terra, essas pessoas dominam aqueles que são seus súditos, né? Têm essas pessoas aos seus pés para satisfazerem os seus desejos pessoais, os seus interesses particulares. Mas que assim não deve ser entre nós. Ele fala para os discípulos. Esse grupo de discípulos se estende hoje a todos nós somos seus discípulos, né? Diz que não deve ser assim entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. E ele fala a respeito de si mesmo, mostrando que também ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, isso é um aspecto importante nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos preocupamos em adquirir alguma posição de destaque naquilo em que nós nos envolvemos, seja na profissão, seja até mesmo, às vezes, dentro do agrupamento religioso. E é importante nós termos em mente que a pessoa que tem a função alguma função que traga para ela a posição de comando, de notoriedade, ela está investida de uma responsabilidade muito grande. Porque a sua função, com certeza, não lhe foi concedida para a satisfação dos seus caprichos, mas Deus lhes concedeu para que pudesse utilizar isso de maneira proveitosa para aqueles que são os subordinados. Por quê? Porque efetivamente nós não estamos nessa terra para sermos servidos, mas para servirmos. E com esse processo de servir, nos engrandecermos como espíritos e realmente pudermos tomar parte desse reino de Deus prometido para nós. Então, também nós não devemos invejar essas posições, mas, ao contrário, cada um de nós cumprir a sua tarefa no, no setor onde foi situado. Nas nossas conversas com as pessoas dentro e fora da casa espírita, nós vemos que muitas vezes pessoas se sentem humilhadas porque alguém teve um comportamento para com ela de desconsideração, por alguma razão, por não pertencer a uma classe social, por não participar de alguma atividade de maior proeminência.
Mas se nós pudéssemos dar um conselho, nós diríamos para que isso não fosse motivo para que nos sentíssemos incomodados por isso. Porque esse é um julgamento efetuado por alguém que traz consigo ainda essa chaga do orgulho, que se sente, então, quase como se fosse um Deus, e que as coisas devessem ser feitas de acordo com o seu entendimento. Mas isso é uma ilusão que a vida vai tratar de dissipar com as nossas experiências. Nós vamos percebendo de que todos esses bens, todas essas condições de proeminência nos são concedidas a título de empréstimo por aquele que é o verdadeiro detentor de todos os bens, que é Deus, e Jesus como representante de Deus entre nós. Da mesma forma que isso nos é concedido, para que nós possamos funcionar como instrumentos de Deus para benefício daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, da mesma forma isso pode nos ser retirado. E nós precisamos entender, né, que estamos servindo a Deus quando estamos com esses recursos e estamos servindo a Deus quando eles nos faltam também. A época que nós vivemos é muito interessante nesse aspecto, né? Nós ficamos a pensar quais são as lições que Deus, que Jesus, que os responsáveis pelos destinos da Terra quiseram nos trazer com a condição da pandemia pela qual temos passado. E temos sempre pensado que isso seja também um convite, sempre um convite à humildade, né? Para nós compreendermos que nós não temos controle sobre as situações. Efetivamente, nós estamos nas mãos de Deus. Nós, às vezes, dizemos assim, a pessoa ficou ao Deus dará. Que bom, né? Deus dará sempre muitas coisas boas. Então, que nós saibamos viver ao Deus dará, que é a posição de humildade frente ao que Deus determinou para nós. Nós nos lembramos bastante, nessa época que estamos vivendo, do livro de Jonas, que está no Antigo Testamento. E vale a pena depois todo mundo ler. É curtinho, são mais ou menos umas 2 páginas só. E ali diz uma coisa muito interessante, né? Que o Jonas ele é recomendado a ir até a cidade de Nínive para dizer ao povo que eles precisariam se vestir de saco e fazer jejum e oração. E se eles não fizessem isso, a cidade seria destruída. Há uma história longa ali, interessante, que a gente vai suprimir, mas ele acaba chegando ao povo, mesmo contra a sua vontade. Ele chega até Nínive e começa pelos arredores, dizendo que o Senhor, Deus, Yahvé, havia dito que eles precisavam fazer jejum, oração e se vestirem de saco para poderem evitar uma tragédia. Interessante que o povo cumpre, e essa ordem chega, inclusive, ao rei. E o rei determina que todos deveriam fazer isso. E eles, de fato, fazem. E aí o que acontece? O povo é poupado, a cidade é poupada. Aquela profecia, ela não se realiza, porque as profecias existem para não serem realizadas, né? É um aviso para que nós nos modifiquemos. E é interessante a comparação com a época que nós vivemos, né? Nós hoje não vestimos saco, mas nós vestimos uma máscara, que é importante para nós evitarmos o contágio, né? Precisamos fazer jejum e oração, por quê? Porque precisamos sair menos de casa, ficamos mais em casa, né? E precisamos ficar dentro da nossa casa íntima, né? Que é a nossa mente, nos voltar para dentro de nós, né?
Então, que lição importante é essa que nós estamos tendo nesse momento? É a lição realmente da humildade. Nós podemos dizer assim, imagine, eu não admito que eu tenha que usar uma máscara, mas é necessário. Então, é a nossa postura de humildade frente à vida, né? Ah, eu não quero continuar com essas limitações. Sim, mas elas foram impostas de uma maneira muito suave. Poderiam ter vindo de uma maneira mais árdua, mais dura, através de um processo de um déspota, por exemplo, mas não. Nós fomos agraciados que isso acontecesse conosco de uma maneira natural, sem que ninguém tivesse que carregar consigo essa responsabilidade. Então, nós precisamos, é uma oportunidade que nós temos de exercitar essa humildade, como o pinheiro, né? Que na neve, quando se acumula aquele material sobre seus galhos, ao invés dele resistir, ele cede, e por isso sobrevive na neve. E essa mensagem que foi lida na abertura, realmente nós percebemos a inspiração do alto. Foi trazida por acaso, mas não há nenhuma que pudesse ser mais apropriada ao momento do que essa. Porque nos fala, não é, da humildade frente ao Senhor verdadeiro do universo, que é Deus. Em segundo lugar, a Jesus, que é o seu preposto junto a nós. Nos diz que nós somos seus servos e que a nós nos cabe cumprir com os seus desígnios humildemente. Não somente isso, para que ele possa nos conduzir à nossa redenção, né? Então, nós ficamos muito felizes nesse momento e sugerimos a todos que durante essa semana busquem ler e reler esse capítulo. Nós temos de cor, é o capítulo 142 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. Esse será, com certeza, o nosso guia nessa semana em que nos encontramos, né? Ainda nos encontramos sob as vibrações do Natal de Jesus. Obrigado. Queridos amigos, bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Agradecemos ao Jana por todas as suas considerações, que com certeza nos possibilitaram muitas reflexões importantes nesta manhã de hoje e que com certeza levaremos conosco ao longo da nossa semana, ao longo do nosso dia a dia. E trazendo um pouco mais sobre o tema da manhã de hoje, nós podemos recorrer ao livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que ele comenta passagem por passagem do Evangelho de Mateus. E a respeito deste item 4 do capítulo 7, eu achei importante destacar um pequeno trecho, onde ele diz: este episódio simboliza também o grande número de pedidos inconsiderados que continuamente sobem aos pés do Altíssimo. Destes pedidos, uns não podem ser atendidos por faltar-lhes merecimento, e outros, porque se fossem atendidos, perturbariam a evolução espiritual do que os formulam. Por isso, é muito conveniente que analisemos muito bem os pedidos que fizermos a Deus em nossas orações. Devemos primeiro ver se merecemos o que pedimos e depois, se uma vez atendidos, o que pedimos não nos irá trazer perturbações. Gente, achei importantíssimo esse trecho, porque muitas vezes a gente acha que aquilo que nós estamos pedindo, naquele momento, seria o mais benéfico para nós. Mas aquilo, na verdade, não é o mais proveitoso para o nosso crescimento espiritual. Então, como muito bem trouxe nosso querido Jano,
nós temos que ser humildes, temos que estar cientes de que nós ainda não sabemos o que é o melhor para nós. Então, se aquilo não está sendo nos dado naquele momento, é porque não é o proveitoso para o nosso crescimento espiritual. E, para caminhar mais um pouco, a gente aproveita para deixar mais uma indicação de leitura nesta manhã de hoje. Além desse capítulo 7, o Bem-aventurados os pobres de espírito, que está sendo objeto desta manhã, temos também o capítulo 27, que é o Pedi e Obtereis, que é mais um capítulo belíssimo do Evangelho, mas como ele é um pouco grande, não temos tempo de trazer todos os itens, mas eu acho importante destacar o item 22, porque ele traz um trecho e que nos mostra que a gente ainda tem uma visão muito materialista nos nossos desejos e que, às vezes, esse desejo não é o melhor para o nosso progresso espiritual, mas que se a gente orar com fervor, com fé, com esperança, o que for melhor naquele momento vai nos ocorrer. E é que, às vezes, esse melhor não é necessariamente aquilo que nós estamos pedindo. E aí a gente destaca o item 8 também deste capítulo, que traz uma passagem de um rapaz que estava perdido no deserto e que sentiu uma sede terrível e caiu no chão e fez uma prece a Deus pedindo ajuda, que alguém viesse ali lhe entregar um copo d'água. E naquele momento não veio ninguém, nenhum anjo, lhe entregar a água, mas um bom espírito sugeriu um pensamento para seguir determinado caminho e que nesse determinado caminho ele encontraria um riacho. E ele criou forças, se levantou e seguiu determinado caminho, encontrando o riacho. Então, já encaminhando para o final, a gente percebe que muitas vezes a gente não sabe o caminho ou a decisão que a gente deve tomar diante de um obstáculo que se apresente na nossa vida, mas que nós temos o recurso da oração para que nós sejamos inspirados, que orando com fé, pedindo sempre para ocorrer o melhor para o nosso progresso espiritual. Que nós estejamos sempre atentos às oportunidades que nos aparecem, que nem sempre nós seremos atendidos com aquilo que nós estamos solicitando, mas a gente sempre vai ser amparado. Então, é importante que nós procuremos sempre estarmos numa boa sintonia vibratória, realizando uma leitura edificante, realizando o culto no lar, realizando a oração. Gente, a oração é um recurso que nós temos, que nós podemos utilizar ao longo do nosso dia, quantas vezes nós acharmos necessário. E também o trabalho no bem, que apesar do período de pandemia, nós ainda temos várias oportunidades desse trabalho no bem ao nosso alcance, para que nós sejamos sempre amparados pelo nosso anjo de guarda e pelos bons espíritos. E como consideração final desta manhã, a gente deixa a reflexão. Como que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? O que nós temos pedido a Deus? Pensamos não estarmos sendo atendidos? Ou a gente compreende que nós recebemos de acordo com o nosso merecimento e o nosso planejamento espiritual? Será que o que estamos pedindo em nossas preces é realmente o que nós precisamos? Então, gente, mais uma vez agradeço a oportunidade de termos estado aqui nesta manhã de hoje, reunidos, que possamos sempre levar e refletir ao longo da nossa semana, fazer o exercício do autoconhecimento,
sempre procurando fazer o nosso melhor a cada dia. Agradeço mais uma vez e agora passamos a palavra a Elimar para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado. Bom dia, queridos amigos. Agradecendo também esses amigos também queridos aqui, né? A nossa Norma, o Jean, o Gabriel. E vamos envolvidos por essa luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Vamos reunidos, né? Com essa espiritualidade que já nos abraça. Vamos elevar, então, os nossos pensamentos a Deus, nosso amoroso Pai, a Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, a nossa Mãezinha Santíssima, a nossa Doce Maria, e vamos orar. Pai, de infinita misericórdia e amor, que a sua paz nos envolva. Jesus, bom pastor das nossas frágeis almas, sentimos a sua presença com o seu olhar de profundo amor. Suplicamos, Senhor Jesus, que nos ampare, que nos proteja, que nos sustente. Dá alívio a toda dor, Senhor. Ampara com a sua misericórdia, te pedimos, a todos os que sofrem e choram. Que todos os irmãos que estejam inscritos em grupos de prece e oração recebam o Pai, tenham suas necessidades atendidas. Suplicamos também, Senhor Jesus, por todos os nossos amores. Vamos pensar nesse momento em todos os nossos amores, nos dois planos da vida. Que eles recebam paz, bênçãos e luz. Nos auxilia, Senhor, para que possamos estar sintonizados com a espiritualidade superior, para que possamos manter a confiança, a esperança e a fé. Que todo o nosso planeta, Jesus, esteja sendo abraçado pelo seu infinito amor. Mãe querida, nos envolve com a sua bênção, com o seu infinito amor. Que assim seja, sua bênção, mãezinha querida.